Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas do Conto. Aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Conosco aqui, neste palco fantástico do Ser, tenho a Isabel e o Paulo. Vou-lhes passar a palavra para eles mandarem uns beijinhos muito especiais aí para casa, para vocês que nos assistem. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, quero agradecer também a todas as pessoas que são queridas e que são nossas amigas e que gostam de nos ver. A elas todas é um carinho especial daqui desse lado, porque sem vocês nós também não estávamos aqui. Quero agradecer também em especial ao meu companheiro Carlos Tavares, porque ele muitas vezes está a fazer uma correria no seu dia-a-dia para me poder apoiar, e agradeço em tudo o que ele faz por mim, a toda a minha família e principalmente à Susana Pimentel, que ela hoje comigo é ele. Quero agradecer e um beijinho a todos que gostam de nós. Paulo. Olha, um beijinho lá para casa, um abraço e em especial, já falei nisso agora aqui em off aqui com a Tânia, vou mandar um beijinho para a Alexandra Brito, porque ela identificou-nos aqui numa postagem sua no Facebook e fiquei muito feliz, porque é sempre bom quando alguém, quando eu sinto que faço companhia para bem a alguém, vale a pena, nem que seja só uma pessoa, vale sempre a pena. Por isso, um beijinho especial para ela e para toda a gente lá em casa, um abracinho e muita saúde, que se calhar ela precisa também. Sim. Muito bem. E começámos aqui o nonosso programa a mandar beijinhos, saudações e abraços aí para casa. Realmente sentimos muito abraçados quando falam connosco, quando nos colocam alguma mensagem a dizer que gostam de nos assistir, que nos acompanham. Isso deixa o nosso coração muito feliz. Portanto, continuem a assistir e continuem a manifestar com as vossas palavras de carinho o apreço que têm também pela companhia que vos fazemos e também pela companhia, sentimos muito gratos pela companhia que vocês nos fazem aí também a partir de casa. Então aqui é o nosso primeiro conto. Sempre o amou com todo o coração. Era uma esposa dedicada, presente. Satisfazia-o em pleno. Cozinhava-lhe os pratos favoritos e era ousada na sexualidade. E era isso que mais lhe doía. Não poderia ter feito mais, não conseguiria ser mais do que deu. Dava-lhe tudo e mesmo assim ele a traiu. Traiu-a com uma mulher não mais bonita do que ela, não mais sensual ou desejável. Traiu-a porque o desejo sexual foi mais forte. Ele amava a sua mulher. Contou-lhe do envolvimento com a outra, expôs o seu pesar, implorou-lhe o perdão e suplicou-lhe para que permanecessem na vida um do outro. Porque me traíste, retorquiu ela, e porque me contaste, acrescentou. Que ato tão egoísta os dois, o de trair e o de contar. Ela diz, contas-me para te sentires melhor, para te libertares da culpa e deixas-me na merda. Não te quero mais. Nesse mesmo dia, expulsou-o de casa. Ele saiu dormente de dor e de arrependimento. Ela permaneceu imóvel, envolta em lágrimas, mágoa e sofrimento. Todos os dias, dos 6 meses que se encontravam separados, ele lhe deixava mensagens de amor, manuscritas, na caixa de correio. No último bilhete, ele escreveu: Tu és a minha felicidade. Tu és a felicidade. Não te prives de ser feliz. E foi isso mesmo que ela fez. Ela apercebeu-se de que queria mesmo ser feliz. Abandonou o orgulho e convidou-o a entrar. Muito bem. Este é o nosso primeiro conto e vou começar pela Isabel. Bem, em primeiro lugar, acho que esse conto tem muito a ver com o dia-a-dia das pessoas, das pessoas serem magoadas e ser traídas. Aquilo que eu vejo. Muitas vezes as pessoas são traídas para o seu cônjuge, mas também são traídas para a amizade e vice-versa. E por isso muitas vezes as pessoas também preferem resguardar-se nas suas mágoas e aceitar a traição para que possam ser felizes. E aqui quando ela diz que
que percebeu que queria ser feliz e abandonou o orgulho, aí está, as pessoas abandonam o orgulho para as outras pessoas possam ver, não, ela está a ser feliz porque ela tem isso, tem aquilo. E muitas vezes é uma ilusão, porque as pessoas estão a fazer aquilo para outras pessoas verem que aquela pessoa está bem. E a pessoa pensa que está feliz porque tem aquela pessoa ao lado, mas se nós formos a ver no dia a dia, a pessoa está feliz quanto tempo? Com que sentimentos é que vais ficar aí dentro durante muito vais levar? Por exemplo, a pessoa tem a mágoa, tem o desconforto, não tem a confiança, mas queres aquela pessoa à força. E porquê? Porque aquilo achas que é aquela felicidade, é aquela pessoa. Estás a fazer da tua vida prioridades através daquelas pessoas. Aquela pessoa é a tua prioridade, não és tu próprio. A pessoa perde o amor próprio para poder dar a felicidade às outras pessoas e a fingir ou pensar que é a sua felicidade. E por vezes é a sua infelicidade. Porque as pessoas estão a querer para si algo que não é. Quando eu costumo dizer, isto é a minha perspectiva de vida, que todos nós já passamos, quem é que nunca foi traído? Toda a gente já foi traída na vida. Há pessoas que dizem não, a maior parte das pessoas foram traídas, ou mesmo como um amigo, nós confiamos, ou traíram, e às vezes nós mesmo com a amizade de amigos para pessoas amigas, nós confiamos e damos o braço, fazemos tudo, alguma coisa, damos e antes, e depois nós quando olhamos para o lado, vimos que aquela pessoa nos traiu em pequenas coisas. Parece que é pequenas coisas, mas aos nossos olhos tornam-se coisas grandes. Porquê? Porque nós tínhamos a maior confiança naquela pessoa. E a pessoa perde a confiança. E num relacionamento é idêntico. Nós queremos aquela pessoa, mas aquela pessoa, se nos traiu, é porque já não está a nos acrescentar algo na nossa vida. Eu só tenho que fazer uma pergunta, Isabel, que eu estou um bocadinho com dúvidas de conseguir interpretar aquilo que tu estás a dizer e tirar daqui uma conclusão. Então, por isso vou fazer uma pergunta que depois avança também a mesma pergunta para o Paulo. Daquilo que eu estou a entender daqui do teu discurso, portanto, consideras que essa mulher perdoa porque pensa que aquele homem é a sua felicidade. Ela devia ser a sua própria felicidade, mas ela perdoa porque se calhar é a expectativa que a sociedade tem, porque ela acredita que... Ok, então, a pergunta é a seguinte. Uma pessoa que foi traída, por exemplo, como no caso do texto, ele tem relações sexuais com outra mulher. Pede perdão, parece sincero no perdão que pede e na sua convicção de realmente a ama e que foi um deslize e que foi muito sexual. Consideras que uma traição deste tipo não merece perdão? Eu vou ser sincera, acho que é assim, eu respeito, isto é a minha opinião e vale o que vale, não é? Na minha opinião acho que nós, a maior parte das pessoas querem dar a segunda oportunidade e dão outras oportunidades porque acham que devem dar oportunidade. Ok, acho que na vida tudo se tem uma razão de nós darmos a oportunidade. Só que eu falo porque também conheci pessoas e também ao nível de conversas e fui ao passando desses anos, fui vendo. A maior parte das pessoas que traem, quando voltam, mudam durante os tempos. Fazem uma fachada, estão ali uns tempos, está tudo muito bem, vai tudo que for. Mas se aquela pessoa já tem aquele feitiço, já tem aquela maneira de agir no relacionamento, acaba por fazer mais tarde outra vez. Achas que a traição pode ser reincidente em relação a isso? E por isso é que eu acho que as pessoas devem repensar muito bem, e não estou a julgar ninguém, porque é como eu disse, isto é a minha opinião e vale o que vale, mas as pessoas têm que repensar muito bem quando querem voltar atrás num relacionamento, porque a felicidade só depende de nós próprios e nós temos que estar com a nossa autoestima em condições, temos que dar valor a nós próprios e temos que priorizar nós próprios e depois então é priorizar o relacionamento, porque às vezes as pessoas põem primeiro o relacionamento à frente de tudo e de todos e depois um dia mais tarde quando realmente caem em si, não é? Diz, eu devia ter feito isso, eu não abri os olhos, se calhar se eu tivesse feito isso, se calhar não tinha acontecido aquilo. É tal coisa, nós na altura não pensamos, e é como eu digo, o amor é cego. É por isso que as pessoas antigas, as pessoas dizem o amor é cego. Realmente o amor é cego porque a pessoa quando está sentida, magoada, está com mágoas, as pessoas não têm muito tempo para fazer raciocínio nem reflexões sobre o relacionamento e é por isso que as pessoas aceitam essa autodestruição, que acaba por ser às vezes uma autodestruição para a pessoa também, mais tarde, não é naquela altura, mas mais tarde. Por isso eu acho que esse texto está muito bem construído quando nós percebemos que diz dormente da dor e arrependimento. Aí está, a pessoa, quando as pessoas traem, muitas vezes têm
arrependimento, e depois tem sempre as desculpas, muitas desculpas, e porque a pessoa diz, eu gosto de ti, eu amo-te, tu és a mulher da minha vida, mas ao homem, porque isto também acontece com mulheres, mas se a pessoa for aquele amor todo, tu acabas por conseguir caís na tentação das coisas. Não, no dia a dia toda a gente tem tentações, sim, tu, não é? Não há ninguém que não tenha. Nós é que temos que ter o caráter, a personalidade de saber gerir e conseguir ultrapassar. Muito bem. Paulo, então, achas que eu vou começar por responder à tua pergunta. É isso. O perdão pode ser libertador, a gente pode pedir perdão e libertar-se, pode ser libertador, mas a gente nunca deve confundir o perdão com a negação da dor. A gente nunca deve confundir as duas coisas. A gente perdoa às vezes para se libertar de uma coisa que está dentro, mas a gente não deve confundir as duas coisas, porque normalmente a gente tem tendência em confundir, a gente nega a dor, pede perdão para negar a dor, e não é assim, não é? Portanto, tu pedes perdão e continuas com a mágoa, neste caso, continuas com o que ficou. E perdoar, quer dizer, a gente quando perdoa, a gente tem que ter bastante amor próprio para perdoar. Exatamente. Se tu não te amares, se tu não gostares bem de ti, tu não consegues perdoar. E depois, há outra coisa que é honestidade após uma traição. Ela estava a dizer que não sei o que não perdoava porque a pessoa continua igual, continua. Eu não acho isso assim. Portanto, na minha a sinceridade pode parecer uma coisa até nobre, a gente dizer, pode parecer nobre, como é que se diz, ele dizer, olha, peço desculpa por isso, por aquilo, por aquilo outro. Mas muita vez é dita para aliviar a nossa culpa. Por isso é que ela diz que o texto referiste. É isso mesmo. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes acho que a pessoa que recebe as palavras de perdão tem que perceber o tempo, tem que perceber a altura, tem que perceber quando é que foram ditas, tem que perceber um certo determinados tempo de como é que foi, se deixou passar muito tempo, se foi na altura, se foi, percebes? Se há ali no meio daquele espaço temporal mais alguma coisa que pode não ter havido sexo, mas houve ali percebes? Um pré-relacionamento, se houve mensagens, se houve isso, se houve aquilo, percebes? Porque é uma coisa tu tens sexo. São níveis de traição diferentes. Diferente. Uma coisa tu tens sexo esporádico porque tinhas bebido 5 cervejas e tinhas e não sei o quê, de repente, porque nós todos, pronto, é assim. Outra coisa, tu planeares uma noite de sexo com alguém, percebes que vais preparando. Houve um acordo inicial, houve um sim das duas partes, muito antes do ato em si, porque uma vez eu disse aqui que é uma coisa muito importante, quando a gente disse aqui nos primeiros programas que vim, as simples 10 passadas que eu dou, eu por exemplo saio contigo agora, as simples 10 passadas que eu dou até à porta, em 10 metros eu posso pensar 1001 coisas, e posso pensar também não, posso dizer que não. Exatamente. Não é? Porque eu posso pensar que sim, mas também posso pensar que não. E ainda estou a ser honesto com alguém, pensei que não, mas mesmo assim... Vou, porque agora falta-me a assertividade para, não é? Isso mesmo. É tipo, já abri a porta do quarto e agora como é que eu digo agora não? Agora não entras, mas estou a ser desonesto para a outra pessoa. E tive tempo, próprio, neste caso, e comigo próprio, porque tive tempo de dizer que não. E já não quero isto. Já não quero isto. Não quero isto. Pronto, o risco disto acontecer é muito grande para a satisfação momentânea que isso me pode trazer. Isso mesmo. E até pode ter, a partir desse eu digo que não e depois vou ao ato em si, se calhar nem sequer me satisfaz absolutamente nada. Porque a gente está com a cabeça longe e com... E eu agora vou falar outra coisa, que é uma coisa que me mete a coisa. As mulheres... Isto e digo às mulheres todas isso, porque eu tenho uma empatia muito grande por ser feminino, não por ser mais frágil, não é por ser mais, até acho as mulheres mais inteligentes, mas a mulher não tem que dar tudo em relação nenhuma. Isto é contra a natura. A mulher não tem que dar tudo. A mulher não tem que como é que se diz? As relações equilibradas são construídas por duas pessoas. A mulher não é que tem que dar tudo, a mulher não é que tem que fazer tudo, a mulher não é que tem que abraçar a relação sozinha e não deixar o marido não sei o quê, e o marido não sai, e a mulher que tem que agarrar, a que tem que ter amor por si, amor. As mulheres não precisam ser assim. Isto está-me a fazer lembrar a música do Amar pelos Dois, não é? Mas é mais ou menos assim. Há relações que são sólidas e são seguras porque as mulheres
a que agarram as coisas e depois têm a tendência de perdoar. Perdoar para ficar tudo bem, que é para que está habituado a agir daquela maneira, já que está tudo bem. Mas isso é uma questão de hábito, porque está em si. E as mulheres não têm que dar tudo nas relações, as relações são feitas com duas pessoas. E depois os homens, eu falo por homem e fico cómodo. Ficam ociosos, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. Então já estão habituados. Fica, não ia, olha, já que estamos aqui, deixa-me estar. Mas é isso que eu estava a tentar explicar também, é tal coisa. Eu quando disse à tua pergunta que eu sou um bocadinho cética em relação a esse tema, mas ao mesmo tempo também já passamos por situações, é tal como eu disse. E a tal coisa, nós tentamos sempre dar o benefício da dúvida às pessoas, não é? Porque somos humanos e o ser humano tem essa capacidade de saber gerir. Mas o problema é se aquela outra, é tal coisa que eu disse, se a pessoa se não vai voltar a trair. E por vezes, quando acontece outra vez, que às vezes acontece a segunda e a terceira vez, que sabes, há pessoas que são assim. Mas isso aí, quando és reincidente, é o que eu estou a dizer. Isso aí, quando és reincidente, já não tem. Sim, mas aí também conheço já não tens perdão, já não tem. E até digo-te uma coisa: a pessoa que é reincidente e que depois pede desculpa 2, 3, 4, 5 vezes com a mesma coisa, já perco tudo. E sabes uma coisa? Se fosse comigo, eu até no próximo relacionamento que a pessoa tivesse. Eu chego ao pé da outra pessoa e digo, olha, tenho cuidado porque isto aconteceu-me isso 4, 5, 6 vezes e ela pediu-me perdão ou ele pediu-me perdão, percebes? Porque isso aí já é uma coisa. O que a gente tem aqui neste texto, por exemplo, neste conto, é fatores atenuantes. Portanto, o conto deixa muito claro que a sua mulher é a mulher da sua vida, que há aqui uma questão sexual, mas é mesmo sexual de carne, de desejo carnal, não há aqui amor romântico em relação a essa traição, é uma questão de carne. Podemos pegar aqui um bocadinho aquilo que Paulo disse, que não é planeada, que é uma coisa que surgiu aquele desejo carnal e materializou-se. Há uma confissão no imediato da traição, fiz isso, não deveria ter feito porque te amo muito. Mesmo correndo o risco em abrir-se de perder este relacionamento, coisa que aconteceu durante um período de tempo e a dor que provocou nela. Concordo contigo, Paulo, quando tu dizes que perdoar é um ato de muito amor próprio e realmente fez-se aqui uma mulher segura e com amor próprio para... As pessoas quando contam, por exemplo, quando um homem ou uma mulher conta ao parceiro, embora tenham errado também, eu sou sincera, também é preciso um ato de coragem. Mas não é, muitas vezes é para aliviar. Sim, às vezes é para aliviar, mas também é um antiguista. Eu acho que as relações, e ainda bem que a mulher, eu vou falar na mulher porque a mulher é a pessoa, relaciono, percebes? Como é que eu vejo por fora, percebes? A mulher entrega-se de uma maneira tal à relação, coisa que, como eu disse, que não deve acontecer, que a mulher deve ser livre. Pensar, deve ser livre, a mulher tem que ser livre e solta, como eu costumo dizer, não tem que estar agarrada a uma coisa, não tem que estar a aguentar tudo e mais alguma coisa, não pode ser, tem que ser, uma relação tem que ser a dois e é a dois, cada um divide as coisas, cada um... E partilha, tem que ser uma partilha. E digam-nos que é partilha das coisas, uma colaboração. E depois a mulher não tem que estar com coisas, e depois o que é que acontece? Eu quando vou pedir perdão, é para me aliviar. Percebes? É para me sentir mais leve. Olha, já disse, percebes? Já disse, já estou mais aliviada. Aquela, e muitas vezes a mulher perdoa porque muitas vezes também é por causa do orgulho. Sim, eu acho que se uma pessoa muito orgulhosa não perdoa, tem mais dificuldade em perdoar. O que eu ia dizer. Muitas vezes não se perdoa por orgulho. E de repente faz-se ali uma asneira tanto grande, que ao fim de 7, 8, 9, 10 anos, normalmente vem sempre aquele coisa e diz assim, olha, eu errei. Exato. Porque a pessoa quando não perdoa por orgulho, pode-se... Como é que se diz? Tu podes casar 30, 40 vezes. Sim, mas aquela pessoa nunca te sai porque tu não... Eu costumo dizer que se não se perdoa por orgulho, ou então fica-se viúva ou viúva, que é uma coisa completamente diferente de uma separação, porque a gente não quer e acontece. E quando a gente não perdoa por orgulho, eu não vou dizer que é 99,9%, mas eu acho que tenho a certeza absoluta que tanto o homem como a mulher não se esquece
do Não se parceiro. fecha um capítulo, Não se fecha, não se consegue fechar. E Quando é perdoar- por orgulho, quando e não vou perdoar perdoar é um porque tu ato não... também autocompassivo, não é? É aquilo que tu disseste, perdoar também faz-nos bem a nós próprios. E pode haver perdão sem haver reencontro, pode haver perdão sem haver, sem ela o convidar novamente Isso é outra a entrar coisa, na isso sua é casa. outra coisa O que eu ia perdão pode dizer, existir isso é e dizer outra assim, coisa. eu perdoo-te, mas cada um segue o seu caminho. Exatamente. Eu agora sinto-me insegura em relação Exato. ao nosso relacionamento e eu não quero estar sempre que te atrases a pensar que estás com outra pessoa. Pronto, perdoo-te, É isso mas mesmo. não consigo viver É nessa isso mesmo. E segurança. normalmente o homem, no caso é um homem que faz a traição, normalmente o homem é que devia pedir desculpa, pronto, e depois dizer, olha, eu não quero mais isso, não é porque não te amo, ou porque não gosto de ti, ou porque isto foi a asneira que eu cometi e que não vão voltar a fazer, mas eu não, porque aquilo nunca mais é a mesma coisa. É como tu estás a dizer, eu atraso 5 minutos, é eu quero sair com amigos para um não sei o que, já não, percebes? Há ali depois, torna-se ali um ambiente que é muito difícil É muito de importante Não, a se eu discrepância das perdoar. coisas, É fica as muito Se eu pessoas- difícil. perdoar, isso é Desconfiar. uma coisa muito importante mesmo, é se eu perdoar, que não há problema nenhum de perdoar, nenhum desta vida, na minha opinião. Não há. Mas se eu perdoar, tem que ser sempre com consciência de que o perdão é começar do zero. E se eu perdoar, eu não posso atirar à cara uma coisa que já aconteceu que eu perdoei. Se perdoei, acaba, esquece. Não pode ser sempre uma arma de perdoas, se queres começar do zero, começas, não queres começar, olha, eu perdoo-te, mas eu não te quero aqui. Não te quero na minha vida, pronto. Exatamente. Porque isso nunca Senão mais vai ser a não mesma é justo coisa. nem para nós, nem para a pessoa que a gente É perdoa. isso mesmo. Se nós não perdoamos na efetividade, É não é? isso mesmo. Senão é a cobrança, onde é que tu estás? E porque é que não me atendeste? Mandei-te uma mensagem e não me respondeste. E isto é como 2 e 2 ser 4. Isto é uma coisa que é para o resto da relação. Isto nunca mais se esquece. E é uma coisa que de lá de volta e meia tenho a certeza absoluta que aquilo vai sair numa pequena briga, numa grande discussão, vai sair aquela. E eu acho que nem o homem nem a mulher merecem ouvir isso. Tem que ser muita Pronto. inteligência emocional para que Muito. essas coisas do passado não venham à tona em circunstâncias do presente. Por isso, o perdão é mesmo importante que seja sincero, significativo, no sentido em que o que eu perdoei não pode ser mais arma de arremesso. Mas aí o que eu perdoei tem que ficar já no conheci passado. situações, antes, não só uma, várias, que os dois se traíram, mas porque estavam mesmo um do outro, circunstâncias que aconteceu que não estavam à espera, banais, como tu estavas a dizer, mas, no entanto, sentaram-se, tiveram um diálogo, conversaram e chegaram à conclusão que gostavam um do outro e ia continuar a vida um com o outro. O que aconteceu? A partir de hoje não falamos mais disso. Foi um assunto. Isso é uma coisa que isso é muito e depois, difícil. mas aconteceu. Isto é muito Passado muitos difícil. anos, viveram, já tiveram os seus filhos, já estão grandes, estão a fazer, e continuam juntos e nunca mais falaram no assunto. Isto é muito difícil. Mas isto é preciso. Aí está, é preciso ter maturidade muito grande. Antónia, isso pode ter muita maturidade, mas isso é uma coisa que. Mas isto não é, isso aí difícil. está, mas não é Isso é fácil. difícil de gerir. Pois é que eu estou a dizer, não é difícil de gerir. E fácil. também existem mas casais conseguem. que de forma consciente aceitam essas circunstâncias, aceitam que o ser humano pode ter essas necessidades. Olha, compreendo que o meu companheiro ou até eu própria tenho a necessidade de ter relações sexuais extraconjugais. Isso é uma realidade para nós, mais vale aceitarmos isso que rotularmos isso Isso como aí é outra traição. coisa, quando é de mútuo E aí já acordo, não será traição, quando não é? de mútuo Não, isso acordo, não é traição. Isto aí Nós já sabemos é que hoje muito. em dia Muito há muitos casais que trocam de casais Relacionamentos abertos, e estão mentes abertos e são E pessoas alguns até há outros regimes, não é? Digamos, Exato. semi-abertos, em que, ok, a nossa relação é assim, mas pontualmente até vamos ali a um determinado sítio onde há orgias ou onde há outro tipo de Exato. abertura Nós de podemos sexualidade até- e podemos coisa- explorar os dois em conjunto. Isto é diferente, aí não é Isso aí consideração. não há- isso aí não há traição. considerado Não é traição, traição. porque Exatamente. são de mútuo acordo e eles estão e as Há pessoas estão discussão, há em sintonia, estão em concordância. sintonia. As duas estão em sintonia e isto é um problema já do casal. É diferente. Eu quero-vos fazer também uma pergunta. Porque já tive essa discussão algumas vezes e há pessoas que têm opiniões diferentes em relação a isso. Traição, ok. A gente penso que concorda os três que se eu tenho um ato sexual com outra pessoa, é traição, não é? E já sei o que é que tu vais perguntar. Ok, já sabes. Já sei. Mas se eu não tiver ato sexual com outra pessoa, mas tiver trocas de mensagens, tenho saudades tuas, gostava de te ver, és muito atraente, se eu pudesse, eu fosse livre, gostava de ter relações sexuais contigo. Ou seja, nunca chega a materializar o desejo, não há contacto físico, mas há palavras que são trocadas. É traição.
É assim, não sei se queres que Não, podes começar, eu dou-te agora a palavra. Não sei se foi, podes falar. Não, mas não faz mal. Tens ideia. Isto é uma coisa meio complicada da gente de se responder se é traição, se não é traição. Uma coisa eu sei que é há várias. Para se trocar mensagens com alguém, ou seja lá o que for, há vários motivos para. Percebes? No relacionamento, o namoro, o casamento, seja lá o que for. E às vezes não tem a ver com o outro, às vezes tem a ver connosco. Connosco. Não Às tem nada vezes a ver. é a validação que nós precisamos, nós. E muitas das vezes, quando há aquele. O sentir-te sozinho, acompanhado, sabes? Estás sozinho e depois precisas de alguém que te complemente, nem que seja por mensagem, e depois é a pessoa que tem um bocadinho de. Depois, quando cai em consciência e cai e que pensa, estou a fazer aqui uma asneira muito Exatamente. grande. Quando tens fome de afeto, não é? Isso mesmo. E depois, quando aquilo estabiliza, sabes, quando a gente mergulha em nós mesmos e pensa e diz isso está. Mas o problema, e que eu acho muito problema, é porque isso torna-se viciante e muitas das vezes tu começas a gostar da pessoa do outro lado. É isso. Quando se chega a isto, quando se chega a eu tenho sentimentos para essa pessoa. Mas eu acho que isso, quando a gente chega a ter sentimentos para essa pessoa, eu acho que as pessoas devem se encontrar e resolver o problema. Percebes? Ou resolves a bem, ou resolves a mal. Ou seja, vou-te bloquear das minhas redes sociais porque eu estou Não, a começar a sentir ou sentimentos isso, por ti ou isso. e estou numa relação feliz e não não quero quer. abandoná-la. Porque isso acontece, porque isso é falta de afeto, falta de muita coisa às vezes que... E podemos mesmo amar mais que uma pessoa em simultâneo. Eu ia dizer Nem também mais. ao poliamor. Por isso é que Nem se mais. fala Mas não, tanto hoje em dia as de pessoas ainda hoje em poliamor. dia, a maior parte da gente fala, vê na televisão, a maior parte das Exatamente. pessoas falam de poliamor. Há muitas pessoas que estão apaixonadas por 2, 3 pessoas. Exatamente. É assim, eu sou sincera, às vezes dá-me vontade para rir, porque é assim, também vamos ter que ser sérios. Dá vontade para rir porque se nós fomos educados de uma maneira, não é? Também isto vem da educação que nós recebemos dos nossos pais, da nossa... Isto é uma coisa complicada e eu estou aqui a pensar em 3 ou 4 coisas que isto faz Não, mas é verdade. coisa de confusão. Não, Há mas- pessoas que têm uma maneira tanto simples, ou tanto audaz, ou tanto... que conseguem entrar em ti e conseguem sacar tudo o que tu tens de ti. Sim. E depois tu ficas viciado naquilo. Naquele, exato. E tu não podes perder É aquilo. um manipulador, É não é? Percebe a tua Pode até nem fragilidade, ser, a tua vulnerabilidade. pode ser por mesmo pessoa é ser assim, sabes? Tem aquele... O que eu acho é que... E há pessoas que estão sempre a persuadir aquelas que Sim, conseguem. sim, Tem sim. mesmo, É são assim, pessoas que há são... pessoas que realmente têm vazios emocionais e que nessa fome de afeto precisam dessa alimentação. Exato. Se a pessoa que está comigo, que é normal, que na rotina do dia a dia, essa pessoa nos deixa sempre a alimentar o amor e o tesão que nos une ou que nos unia, não é? Na Tátia, todos os dias tu és bonita, na Tátia, todos os dias és a mulher da minha Mas vida. isso é- Falta ali qualquer coisa. E se tem alguém que me diz isso, não é? Eu vou exato. procurar isto. É. A questão é quando evolui para sentimentos. E eu já começo a nutrir sentimentos em relação a essa pessoa. Para mim, mas também é só uma opinião porque essas questões são sempre muito pessoais. pessoais, São sim, sempre sim. muito Cada um- pessoais. Para mim, eu acho que perdoava mais facilmente uma traição física, carnal, do que uma traição emocional. É o que eu disse no princípio. Tu estás a preparar uma coisa. Exatamente. Porque a traição física, pronto, o ser humano tem esse lado animalesco, não é? Tem esse lado do ímpeto sexual, a gente tem que pensar que somos animais Sim, sim. selvagens. E aconteceu, nesse sentido. e Pronto, aconteceu. E houve aquela situação, saias que sobem, calças que descem e pronto. Acabou, vais a tua vida e vou à minha. E aconteceu Ok. que vai a sua vida e pronto, ok? Agora, quando é preparado, quando é antes. Antecipado, Isto é o que estava. é aquilo que tu estavas a dizer no início, pé ante pé, eu até consigo pensar, isto tem que ser um não e não pode ser um sim. E não pode ser um sim. Mas mesmo assim continua. Mas é sim, por isso que eu estava a não dizer que as pessoas, como há pessoas que, por exemplo, eu estou a falar por mim, fui habituada, por exemplo, as pessoas antigas que têm que tudo ser assim, quando acontecem essas coisas, é traição, não sei o quê. Claro que nós estamos no século XXI, temos que ter a mente aberta e claro que eu tenho outra maneira de pensar. Não precisas de ter a mente aberta. Isto é uma coisa também que eu já ultrapassei isso. Mas a gente começa a Eu tinha ver um a mente, senhor- a gente ora, começa a eu ver vou as coisas. só um- Mas é que eu estou a pensar, é assim, há coisas que eu sinto, não é? É a minha maneira de pensar, que
eu vejo de uma maneira muito pessoal, sinto que é uma atração porque para já também sou escorpião. A maneira que eu sinto as coisas é muito intensa, eu sou uma pessoa muito emotiva, de muitas emoções, e isto faz com que a pessoa veja as coisas ou é 880 preto ou branco, ou preto ou branco. Eu sou uma pessoa que é assim, imagina tudo, não é, vamos fazer para fazer, se não é para fazer, não é para fazer, e se não é para fazer nada, eu também fico quieta. Eu sou assim, sempre fui, por isso se calhar também é tal coisa, mexe muito com as emoções, e como mexe muito com as emoções, aí está, eu fui habituada antigamente que aquilo era errado, assim, veio essa parte da tecnologia, e se nós formos a ver, hoje em dia há muitas traições no Facebook, mais emocionais do que fisicamente. Aí está. E também uma coisa que eu disse aqui há uns tempos, não sei se tu te lembras, mas está em um programa qualquer, que é muitas das vezes a pessoa vai, conversa à espera de um sim do outro lado. Quando o outro lado diz sim, aquilo acaba. É fagar ecos, não é? É isso mesmo. É validação. É isso mesmo. É sentir-se que ainda sou capaz de. É quase aqui a necessidade da conquista. Eu conquisto. Acabou. Está feito. Acabou, É como se fosse o orgasmo. É isso mesmo, está resolvido. Vamos ver se eu consigo conquistar outra pessoa. É isso mesmo. E muitas vezes há esse. É como o filme do Instinto Fatal. A gente, é um exemplo. Por exemplo, ela quer conquistar aquela pessoa, não é porque gosta dele, é só para sentir satisfeita. É só com o ego dela. E muita gente acontece isso. Tenta conquistar-te e tu começas a estar apaixonado, e depois a outra pessoa só quer para limitar o ego. E isto é triste também. Porque por isso é que há muitas pessoas que depois caem com depressões e não sei o quê, porque percebem que estão a ser usadas. Exato. As pessoas dizem usadas no bom sentido. Estão a ser usadas porque aquela pessoa estava iludida numa ideia que ia ser uma coisa e depois acaba por ser outra. Exatamente, foi criada uma teia de sedução, e a pessoa fica presa naquela teia, a outra depois diz, agora... Mas é complicado essa parte de relacionamentos e a nível de traição, eu acho que é um pouco complicado, que isto também varia de pessoa para pessoa. Costumo dizer, ninguém sabe o que é que se passa na casa de cada pessoa. E depois isto é um estado de espírito, a felicidade é um estado de espírito, que nós podemos... para envolver o bem-estar, o contentamento, essas coisas. Por isso é que é assim, às vezes passageiro. É muito importante a prática do perdão, sem dúvida. É muito importante também não deixarmos que o nosso orgulho nos tolde a visão e nos torne infelizes, que às vezes somos infelizes por orgulho também. Muitas vezes, é quase sempre. E por isso, atenção, e em casa esse texto também é para nos fazer refletir também um pouco sobre o orgulho, e às vezes como o orgulho acaba por nos ferir bastante, e o perdão é realmente extremamente necessário para nós e para o outro. Até já! Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Saudade. Saudade é um sentimento dorido, sofrido e muitas vezes doce. É o desejar do que já se teve, é o querer incessante de algo ou alguém que está longe ou perto, inalcançável, indisponível. Saudade é palavra de música e poema, é em volta de ímpetos e de vontades. É o majorar da inquietude do reencontro. Estranhamente, a saudade também pode ser de algo ou alguém que ainda não vimos, nem cheiramos, nem sentimos. Pode ser uma saudade por antecipação, o reflexo da saudade futura, associada ao desejo enfatizado de ter e de conhecer no presente. É uma nova forma de saudar, a saudade do conhecimento desconhecido, a saudade do que poderá ser, a saudade traduzida em vontade de materializar o que mora nos nossos pensamentos. A saudade será sempre motivo de música e de poema. Independentemente dos seus contornos, a saudade é sempre um sentimento da alma com repercussões no corpo e na mente. Que estranha essa saudade do que ainda não se teve. Muito bem, e vamos começar pelo Paulo. Sei de uma coisa, a palavra saudade, a palavra em si só existe em português e em galego, não existe esse sentido profundo da palavra, não existe em mais língua nenhuma. Há várias maneiras de dizer que sentimos saudade, mas uma palavra só
não há. E a palavra saudade para mim ocupa sabes, um espaço muito, uma página quase toda do meu dicionário, porque a palavra é daquelas palavras que conseguem ser doces, conseguem ser amargas, conseguem causar conflito em nós mesmos, e é fascinante porque, sabes, que a gente sente saudades às vezes, como o texto diz, daquilo que a gente nunca teve, daquilo que a gente nunca viveu, daquilo que a gente não sabe, de um futuro que a gente só tem saudades dele, imaginando como aquele... É uma coisa tanto... Eu não sei se posso chamar doce, se posso chamar amarga, mas porque a gente não sabe o que é, mas é uma coisa tanto boa, a palavra em si é bom ter saudade. Muitas vezes a gente não tem saudades, muitas vezes até a nostalgia, que é outra coisa, que a nostalgia não tem nada a ver com é mais suave, é mais uma coisa mais doce. A gente às vezes está nostálgico, não é com saudades de nada, é porque sentimos falta de alguma coisa que... E às vezes a gente não distingue bem uma coisa da outra. Mas como eu estava a dizer, a palavra saudade entra bem no coração, sabes? Eu falo por mim, no meu coração, na minha razão de ver as coisas. Uma palavra que habita a alma. Mas é mesmo, é isto, se calhar é mesmo assim, habita a alma, e a minha é a alma e o coração, porque faz parte eu sinto saudades todos os dias. Eu sinto saudades todos os dias do que foi, do que vai vir, do que é uma coisa que sinto todos os dias. E a gente, se pensar bem, eu agora, se alguém me está a ouvir, se está a ouvir e a ver a dizer essa palavra saudade, e eu ouvir o que eu estou a dizer, vai pensar a mesma coisa que eu estou a pensar. Porque a pessoa se refletir, a gente sente saudades todos os dias. E o texto pronto, é uma pessoa que tem saudades, não é? E é a dualidade da palavra, como estava a dizer, é a capacidade da gente de ter dor. A gente pode ter saudades de uma dor, de uma perda, de uma ausência, mas também pode ter saudades de uma lembrança boa, pode ter saudades de uma coisa boa que quer que venha e não sabe se vem. E o texto é muito um bocado isso. Eu até marquei também aqui uma coisa, a saudade também é um motor para a nossa criatividade. Sim. Por isso é que eu digo que a saudade é uma palavra muito importante na nossa vida. Sei que o texto refere várias vezes que é tema de música e de poema. Isso mesmo, não é? Isso mesmo. E terei isso mesmo por causa disso, porque acho que quem é criativo e consegue escrever, quem digo escrever, fazer música, fazer outra coisa, desenhar, acho que com saudade daquilo que pode vir, ou saudade mesmo do presente. Porque cada segundo à frente ou cada segundo atrás a gente pode sentir saudade. Acho que a gente consegue ser mais criativos, consegue expressar-se melhor, e muitas vezes a gente passa ao lado, como é que eu vou dizer? No nosso dia-a-dia a gente passa ao lado disso, mas se a gente parar para pensar e refletir na palavra em si, e a gente vai buscar como eu fui. Eu sinceramente já tinha pensado muita vez não estar sentado sozinho e pensar na saudade das coisas, do tempo que passou, e depois se comparar o tempo que senti saudades daquilo que para a frente, que se calhar podia ser igual ou melhor, ou se calhar pior daquilo que foi antes, que é aquela dualidade que a gente não sabe bem. E eu por isso é que eu digo que a saudade para mim é uma palavra mas é verdade. Não sei se estou a exagerar muito. Não. Se há pessoas que, como é que se diz... há pessoas que passam ao lado disso, não é? Mas eu tenho essa palavra como uma palavra que me enche o coração, a alma, como tu estavas a dizer. O texto em si fala numa saudade, num sentimento profundo e doloroso que aconteceu. Não sei se é bem a ausência de alguém ou de algo, ou foi alguma coisa ali que senti saudade. E marquei aqui, e essa saudade por antecipação é marcada pela vontade de conhecer, de ter, de sentir, do que não aconteceu, que é o que eu também sinto. Eu revi-me muito no texto por isso mesmo, como é que se diz? Por sentir mesmo. O texto estava a ler e estava-me a pôr no lugar, percebes? Estava-me a sentir aquilo. E eu também faço aqui uma pergunta. A saudade há mais dor ou há mais beleza? Quando a gente sente saudade, é com mais dor ou com mais beleza? Eu acho que, para mim, a resposta é muito clara, beleza. Para mim. Porque eu acho que a saudade existe. Mas tu achas que a gente leva eu a acho nossa... que é mesmo beleza. É assim, há sempre dor, porque se é a saudade do desejo de um reencontro, se é a saudade do desejo de algo que
Estou a pensar da saudade de um ente nosso que faleceu, por exemplo, Exato. não é? Muito Mas a correto. saudade existe porque houve beleza, a saudade existe porque houve amor, a saudade existe porque houve momentos felizes, Exato. ou porque a gente projeta momentos felizes quando a gente fala nessa saudade por antecipação, não é? E quando é a saudade por antecipação, quando há dor? Mas nós, Percebes? para mim, a palavra saudade está sempre associada, Relacion- para mim, está sempre relacionada com alguma coisa que me fez feliz ou que me vai fazer feliz. Eu por acaso tinha aqui essas duas perguntas. E é claro que ela tem sempre essas duas fases. Se me fez feliz, fez, não é? Eu vou ter as memórias felizes, a beleza, não é? Vou cultivar a minha beleza que aqueles momentos tiveram que aquela pessoa me trouxe, com a dor da saudade, com a dor da vontade de voltar a abraçar. Exatamente. Em relação ao futuro. Exato. Alimenta-me e sinto saudades porque eu projeto alguma coisa que me vai fazer muito feliz no futuro. Sempre a pensar Mas no... tenho a inquietude de quando é que vai chegar Tu lá e sabes será que se vai conseguir isto é uma chegar coisa lá? que tu estás a dizer, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que eu também penso, mas eu acho que na sociedade que nós vivemos e no mundo atual, muitas pessoas que estão lá em casa e que vão estar a dizer que a gente os dois, nesse caso que eu não ouvi, Isabel, Não, que a gente os dois, já vou falar. que a gente os dois Está sendo é poético. perda de tempo. Ai, perda de... pois. Percebes? Porque no mundo acelerado que a gente vive e tenho a certeza que alguém está a pensar, aquelas duas pessoas estão ali com Alienadas. muito romântico, percebes? Mas isso é uma perda de tempo. Não, mas aí está. Eu acho que a saudade agora, ajuda-nos a criar raízes. agora vou falar um pouco da parte como. Eu estou a falar da parte espiritual. Espiritual. O que eu posso dizer a vocês essa saudade é válida. Só que o que é que nós temos que fazer? Temos que desprender. Porque também, quanto mais saudades nós sentimos, mais inquietudes nós temos e mais incertezas nós temos dentro de nós. Porque a gente está sempre. Será que com isso? E será sempre o será? Nunca temos a certeza de nada. Por isso é que Eu não concordo com ele. Não, mas vou-te explicar. Eu não concordo com mas isso. mas já vou-te deixar explicar. Mas é assim, eu vou-te explicar. Eu estou a falar na parte da parte espiritual, mas depois eu vou-te deixar. Só que eu digo a saudade, por exemplo, as pessoas com a idade, por exemplo, agora que eu falo para a nossa idade, eu, quando era mais nova, eu não tinha saudades de nada. Porquê? Porque eu não tinha noção de nada o que se passava à minha volta. A gente às vezes sabes como é crianças, rapazes novos, adolescentes, a gente faz tudo e a gente não pensa em nada, porque a verdade é essa, nós não pensamos. Pois, com a idade e com o amadurecimento e quando nós começamos a olharmos para trás, começamos a ter saudades, por exemplo, da nossa infância, como agora. Eu agora já sinto muitas saudades de quê? Quando tinha a infância com os amigos, quando nós sentávamos à porta, por exemplo, essa semana, na tourada lá do hotel, entrou-me por porta adentro. Todos os rapazes que foram criados na minha rua, pronto, já estão homens, estão a fazer a sua vida, sei o quê, vão todos os anos à minha casa, à tourada, terão uma foto da praxe. Porquê? Porque e sentem saudades, dizem que sentem saudades da Se calhar muitos podem sentir-se nostálgicos sim, exato, daquele momento do grupo, mas é bonito de viver esse momento. Mas é claro, porque eles são mais novos e que lá estão a fazer outra vida, eu que tenho outra idade, eu começo a pensar, será que para o ano estou cá? A gente também pensa, não? Será que o que é que vai ser da minha vida aqui uns tempos? Será que... Eu começo sempre no estranho. E por isso é que estava a dizer... O que é que tu estás a dizer muito giro em relação à espiritualidade? E está-me a fazer refletir sobre uma coisa. Eu quero uma coisa. Eu quero quando morrer, quero deixar saudades. Se eu deixar saudades significa que imprimi beleza em algum lugar. Eu ia dizer isso mesmo. Eu quero ser lembrado e quero deixar saudades em alguém. Exatamente. Isso é bonito, porque estavam aqui a pensar noutra coisa, também pegando a grandiosidade da palavra saudade, que é uma boa forma de dizer às pessoas eu amo-te ou eu gosto de ti, eu sinto saudades tuas. Eu tenho saudades tuas. É uma de agradecimento, sem a gente se perceber. Tenho saudades tuas, nem que seja passado 5 minutos. É uma maneira da gente dizer eu amo-te e gosto de ti, fazes-me falta. Mas sabes que a maior parte das pessoas hoje em dia tem muita dificuldade de dizer tenho saudades tuas. Palavra dita em si, eu tenho saudades tuas, eu gosto de ti, eu tenho saudades tuas. As pessoas não conseguem. Não, acho que... Não, mas eu estou a falar. Porque mas tu sentes isso. E sinto ao meu redor. Porque é que eu estou a dizer, nem somos todos iguais. Por exemplo, estavas a fazer há bocadinho uma coisa, para não me esquecer, por causa da inquietude, a gente sente-se. E a pessoa, quando sente saudades do futuro, às vezes também sente saudades, é uma forma de se enganar a si próprio.
Percebes? Isso aí é diferente, isso aí cada um Pois, mas sim, mas há muitas pessoas que é porque eu é porque a pessoa sente saudade daquele tem o desejo de ser melhor que aquilo, isto aí não é bem saudade, isso aí é um desejo, é uma maneira Sim, mas estou falando... é uma armadilha, isto quase que é uma armadilha de eu sentir o que quero. Mas percebeste, então? Não é percebi o que quer dizer, assim, mas isso é uma armadilha da imaginação, isso é a uma saudade armadilha é que a muito gente... linda, mas é, como tu dizes, fisicamente, as pessoas, saudades da pessoa, saudades da nossa infância, saudades, por exemplo, saudades de uma comida que já não como há muito tempo. Isto também é uma coisa. Isto é uma coisa que eu nunca digo saudades, é desconsolo. Não, isso aí tem saudades. Eu sou muito cheiro e digo, que Não, saudades que eu tenho daquilo. Eu sou mesmo assim. Eu digo, que saudades que eu tenho de como é que é. Eu tenho saudades de, por exemplo, há pessoas que eu já não vejo há muitos anos, às vezes aparecem assim de repente e digo, que saudades. Porque Estou a gostar tanto dessa conversa. Acho isso bonito. Eu estou a pensar aqui numa coisa que é engraçada. Falar nesses saudades. Eu, por exemplo, eu não tenho saudades de quem eu já fui. Sim, Isso é curioso, não é? Sabes porquê? Porque tu amadureceste. Porque sinto que estou muito melhor agora com aquilo que eu Porque tu estás mais completa, porque tu estás mais feliz, tu és uma pessoa de algum período da minha vida. Não, tu estás mais plena. Sim, Estás uma pessoa mais plena. Como estás uma pessoa mais plena, consegues olhar para ti de outra maneira. Mas é que o que tu estás a dizer faz sentido, que é, e tu também, o que vocês estão a dizer faz todo sentido, que é, eu não tenho saudades de quem eu era. Posso ter saudades de alguns momentos que tu vivenciaste, exatamente. Por exemplo, eu, nesse momento, eu também há coisas da minha vida, eu tenho saudades de algumas situações, porque é normal, porque às vezes estamos sentados a conversar, ou alguém fala de um assunto e vai-me lembrar aquele momento, aquele episódio, é normal, mas nesse momento de vida eu gosto, há situações que eu dessa semana isso é uma coisa, e sinto-me orgulhosa. Isto não é toda a gente consegue ser de si própria, mas isto é preciso também às vezes eu trabalho contigo. A saudade molda o nosso, a nossa maneira de ser, o nosso caráter, mas molda um bocadinho, molda, tu por exemplo estás a dizer uma coisa, molda a nossa identidade, a saudade é uma coisa que molda, tu estás a dizer que não tens saudades nenhumas daquilo que foste, não é? Esse calhar tem, faz parte da minha identidade, aqueles bocadinhos que eu aprendi lá atrás, faz aqueles bocadinhos que eu vivi, que aprendi, que... Não, sim, quando eu digo saudades é isso, eu olho para mim enquanto pessoa hoje e não trocava essa pessoa de hoje por uma pessoa que já fui há alguns anos, até se calhar um dia atrás, não é? E será que tu não dizes isso só porque estás a viver o momento atual? Ou será porque estás mais... Eu sinto mesmo que cresci muito enquanto pessoa, enquanto ser humano, em termos... do meu autoconhecimento. Conheci muito as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, investi muito em conhecer-me para me poder melhorar. Sim, eu também já falei muito aqui, já eu fechei-me mais. Muito novo, descobri-me. Há ali um período da minha vida que se calhar não queria, não sinto saudades dele, nem queria vivê-lo, se calhar. Percebes? É daqueles períodos da minha vida, se calhar 3, 4 anos que não fazem diferença nenhuma na minha vida, percebes? Não acrescentaram nada. Passar por outros, não, mas é o que eu ia dizer, foi o período da minha vida que aprendi mais. É o período da minha vida que agora, nesta altura, faz mais sentido. Por exemplo, eu agora também olho para mim e digo assim, mas eu há uns anos atrás, tanta coisa que eu passei para chegar agora e perceber que aquilo era uma preparação. Mas hoje em dia gosto... ainda sinto saudades também, como tu estás a dizer. Ela também, e percebi o sentido dela, é que há coisas que eu também digo, não vale a pena pensar naquilo. Eu gosto mais desse momento porque estou a aprender, estou a valorizar-me mais, estou a ter autoestima, está mais elevada. E só isso faz com que a pessoa ainda tenha saudades de alguns momentos. Mas também sei, que é como eu estava a dizer agora, que são esses momentos que fizeram com que eu fosse a pessoa que sou hoje e fui nós crescemos muito na adversidade. Ele em 3 ou 4 anos da minha vida que não me fazem falta, mesmo já disse isso, estou a dizer aqui, como já disse num grupo de amigos, que não fazem falta na minha vida, percebes? Mas passados os anos, e quando começo a refletir naqueles 3 ou 4 anos, é o período da minha vida que eu aprendi mais. Foi o período que eu sofri mais, que eu aprendi a sofrer, que eu aprendi a passar a dor sem incomodar, que é uma coisa que eu valorizo muito, é passar a dor sem incomodar quem me rodeia, percebes? E foi ali que aprendi mais. Mas uma coisa, Paulo, eu fazia muito isso, que era uma palavra eu acho que uma palavra que me caracteriza muito é a autossuficiência. Eu acho que tenho conseguido fazer tudo sozinha. E nessa minha viagem de crescimento eu tive que ir buscar a mim, onde é que eu fui buscar essa necessidade de ser autossuficiente? Porquê que eu fui
crescer neste sentido de autossuficiência. Pronto, lá tem teorias à volta disso que acho que justificam porque é que eu fui buscar as tuas teorias, não? A tua verdade, a tua verdade. É isso mesmo. Ok, fui buscar a minha infância, fui buscar... É claro, são teorias, não consigo. Não são normalmente não são teorias, são mesmo. É o que é. Penso que será por aí. É claro que não consigo corroborar a 100% que é, mas penso que será por aí. É claro que tive que fazer essa pesquisa. E depois percebi que muitas vezes armei-me em super mulher. E muitas vezes teria ganho muito mais se tivesse sido vulnerável e tivesse pedido ajuda. Porque eu não preciso de conseguir fazer tudo sozinha. Exatamente, ninguém precisa ser sozinha a fazer tudo. Tu conto que estavas a dizer, a mulher não tem que agarrar tudo. Não, a mulher não tem que fazer tudo. E eu podia ser às vezes essa mulher. Porquê? Mas por causa da minha autossuficiência. Eu tenho que conseguir fazer tudo sozinha, tenho que conseguir aguentar-me sozinha. E tinha muita dificuldade em ser vulnerável. Tinha muita dificuldade. Eu achava que pedir ajuda era uma fragilidade. Não é. E quando digo sofrer a dor sozinho, eu falo mesmo em dor física, emocional, mas dor física também. Sabes que tu estás com dor de cabeça, estás com uma má disposição e que a tua má disposição não incomodares a outra pessoa que está ao teu lado, ou ao teu amigo, percebes? Seja lá quem for que esteja à tua volta. Porque há pessoas que a palavra mesmo se tornam mesmo completamente chatas. Sim. Não conseguem perceber o limite. O limite percebes? Que é mesmo isso que eu estou a dizer. A tua autossuficiência é mau. Isto é mau. A pessoa não pode ser assim. A pessoa tem algum problema na sua vida. A gente vive em sociedade e comunidade. Não é? E há pessoas que estavam a preparar para viver por uma ilha deserta. Não é bem assim, mas há pessoas que tu gostas mais. Eu estava na Cruz Vermelha e que é só que é verdade. Quando estava na Cruz Vermelha, eu veio 18 anos ali. E aqueles 18 anos era impressionante que quando vestia a farda eu parecia que tornava-me um homem e sentia-me mais masculina que feminina. Não era a Isabel, parecia outra pessoa. Mas sempre toda a gente me dizia vestias um papel social. Exato, e sentia aquela obrigação, porque já eu amava e amo, e aquilo que eu fazia era mesmo de coração e parece que já vinha na alma, vinha de passagem, não sei o que. E se calhar por causa disso encarnava e assim, eu fazia trabalho de tudo o que aparecia, sabia fazer tudo, era impressionante, eu fazia tudo e eu gostava de fazer aquilo tudo. E quando se faz o que se gosta e com intensidade, aquilo vai fluindo, até parece que a gente já somos. Sim, não preciso disso. Só que um dia e percebi. Mas isso aí não. Não era isso que eu falava. Isso aí é muito malzinho. Não, mas eu vou explicar. Mas é que foi no ponto que eu cheguei que um dia percebi-me que eu tinha que, mesmo que fosse trabalhar com homens, eu tinha que ser, há coisas que eu não percebia e tinha que ser humilde e dizer assim a meus colegas, eu, mesmo sendo chefe de equipa, tu tens que saber ser humilde e dizer assim, eu não sei aquilo. Queres me ensinar? E depois comecei a aprender muito aí, porque que eles próprios vinham e ensinavam e eu aprendia com outros colegas. E depois acabei por me sentir melhor líder, porque quer dizer, vamos trabalhar, íamos todos, sabes? Porque eu aprendi, depois eu não sei autossuficiência sozinha, estava sempre a botar sozinha. Uma coisa que eu aprendi isto é importante, a gente saber reconhecer que não estamos bem. Uma coisa que eu aprendi há 24 ou 25 anos atrás, que aprimorei a 100%. Isso, do que eu não sei, eu não faço. Exato. Eu que tento aprender, aprendo, mas não faço. E sabes quem é que me ensinou isso? Foi a minha esposa. Percebes? É tudo o que eu fazia em casa, por exemplo, é que queria fazer. E nunca ficava nada que... E ela disse, um trabalho de analisador é fácil, um trabalho de eletricista é fácil. Isso mesmo. Mas é esse tipo de coisas. E ela disse, não vale a pena, porque tu não vais fazer isso bem feito, vais demorar muito tempo e assim. Por acaso, e quando falo em autossuficiência também, pegando aqui um bocadinho naquilo que a Isabel estava a dizer, por exemplo, eu neste caso sei que não sei fazer trabalho de eletricista, não sei fazer trabalho de... Mas para não incomodar os outros, que é naquilo que tu estavas a dizer, eu preferia pagar do que pedir a alguém que era meu amigo e que eu sabia que podia saber daquela arte para não incomodar. E diz-me uma coisa... Ou seja, eu pagava um serviço... Isso aí está tudo certo. Isso aí não é mau, isso aí está tudo certo. Sim, mas era neste sentido. Eu pensei que tu estavas a falar em... Alguém podia até dizer, Tânia, tinhas-me falado comigo que eu fazia disso. Não, eu pensei que era... Eu tinha metido uma torneira em casa. Eu pensei que estavas a falar emocionalmente. Quando ficavas... alguma coisa... E ter coisas práticas. Não, estou a falar de coisas práticas. Só mesmo a coisa prática. Tinha que ser capaz de mudar o pneu do meu carro. Eu nunca fui, não tenho força suficiente, já experimentei muitas vezes, eu meto-me em cima, aos saltinhos em cima de uma carro. E o parafuso não anda. Não anda, não consigo. Isso já tive que assumir, não consigo, ok? Mas
Eu vou contar uma Mas pequena que a minha rábula. paranoia da autossuficiência, já me aconteceu, o que é que eu faço? Telefone para um reboque, não sei o quê, não quero incomodar ninguém. Mas é minha- para o que eu vou contar mesmo, vai mas mesmo. evito sempre incomodar. O que eu já soube que há no mercado é uma espuma que se injeta no pneu. Aquele pneu depois fica sem reparação. Mas sei que consigo resolver sozinha, não vou chatear ninguém. É neste sentido, isso também acaba por ser. Porque quando a gente diz às pessoas que nos são próximas, Tânia, tinhas-me ligado e tinha de falar. Há aqui uns tempos eu publiquei uma coisa, não sei se foi no Facebook, se onde é que foi por causa de uma situação que me aconteceu. E eu então estava, naquela altura que me estava a acontecer a situação, pensei nisso. Eu então, quando penso, sabes, por exemplo, eu estou a fazer qualquer coisa e penso numa coisa que eu acho que é engraçada, eu normalmente tento fixar, não escrevo, mas tento, percebes, tento fazer aquilo, não é isso mesmo, porque mais tarde depois construir uma frase, uma coisa qualquer. E então, um dia, o meu carro avariou, fiquei parado no meio na via, não sei se foi na via rápida, foi num sítio qualquer. Eu sei que depois foi na via rápida. E o que é que acontece? E eu agi de uma determinada maneira, que é que eu vou dizer, que é a frase que eu escrevi. E depois o carro começou a trabalhar, porque chegou lá alguém, deu um jeito ao carro e eu fui à minha vida. E cheguei ao meio da via rápida, vi uma senhora ao telefone, com o carro avariado, com os 4 piscas, e com o carro avariado. E eu andei, ela estava ao telefone, e eu andei sempre. Eu então pensei, na frase que escrevi, que foi assim. A pergunta era assim: o que é que um homem faz quando o seu carro fica avariado? A gente normalmente sai do carro, telefona para um amigo que é mecânico e depois só que telefona para o reboque. As mulheres não, saem do carro e a primeira coisa que fazem, telefona para o marido a dizer assim: olha, o carro avariou, vou chamar para o reboque. Não há hipótese nenhuma, não há. As mulheres fazem isso. E eu lembrei-me disso. Porque eu liguei para o mecânico e depois liguei, percebes? Quis resolver uma coisa. Não ligaste para a tua mulher. Não, mas foi isso mesmo que eu pensei. Foi mesmo isso que eu pensei. Que é uma coisa engraçada, que as mulheres normalmente ligam sempre para desenrascam-se. Ou para os maridos. E depois. Pronto, para os companheiros. Nessa altura a gente não tem saudades nenhumas do carro avariado. Não, isso é verdade. As carros que os avariados a gente não tem saudades nenhumas aí. Mas também aprende-se, a gente vai aprender. Mas é engraçado. Para casa, a palavra saudades é uma palavra muito bonita e por vezes eu dou por mim, agora falando eu dou por mim, às vezes dava por mim, eu tenho saudades disso e aquilo. Ontem eu estava a pensar, eu tenho saudades de algo que às vezes nem eu próprio sei o que é. Isto é que me inquieta. E vou ser sincera, as pessoas vão dizer, não estás bem. Mas as pessoas vão dizer, ela não está bem discreta. Não, então, porque isto é assim, é tal coisa, é a parte espiritual que muita gente, cada um entende à sua maneira e respeita, é que me indica isto à parte, mas há alguém em mim que às vezes me inquieta e que tem saudades de alguém, não sei o que é. Mas eu também tenho, eu imagino. Mas eu estou nisso há coisas. uma semana. Eu também imagino, o que eu estava a dizer também, mas isto a mim não me inquieta. O que me inquieta às vezes é coisas. Tu sentes que ia-te complementar. Que precisa, há qualquer coisa que vai-me acrescentar e que vai fazer de mim uma pessoa diferente, que sei, diferente não é? O que será, não é? E estou nisso há uma semana, mas isto é verdade, há uma semana, às 3 da manhã, estou sempre sentada e perguntas e me sempre a funcionar nessa questão. E tenho saudades, e esse texto, por acaso, eu achei graça, que eu disse, engraçado que esse texto é tal pergunta para mim. Eu tenho saudades de algo que sei que vai-me acrescentar e sei que é importante, mas ainda não sei o que é. E isso pode gerar tristeza. Não, por acaso ainda estou triste. Eu fico naquela inquietude de saber. Não, e também posso ficar mais inspirado e motivada também. Pronto, olha, tanto fiquei tanto. Não, mas eu sou sincera, fiquei tanto inspirada que ontem à noite vi um filme que eu juro. Há anos que estou, há mais de anos que eu estou à procura de um filme que me sinto esquece cá dentro, mesmo a 100%. E ontem às tantas noites, depois disso tudo, sentei-me e apareceu-me um filme que do princípio ao fim e eu adorei, encheu-me a alma, relaxei tanto que até depois põe no som do rápido e juro, e fez-me bem. E aí pensei, como eu tinha saudades de ver um filme também, sozinha. A gente tem que saber lidar com a saudade também. Na minha paz, estás a ver? A gente tem que saber lidar com a saudade tem que ser saudável. Tem que ser saudável. A saudade tem que ser saudável. A gente tem que saber lidar com a saudade. É porque há pessoas que dizem, tem saudades da minha mãe de querido faleceu. E depois,
choram, a gente tem que respeitar, Sim, ok? sim. Mas as pessoas depois estão sempre naquele pranto, metem-se sempre e metem fotos todo dia, metem fotos e isto não é bom. Não é bom porque as pessoas sabem, devemos deixá-los partir, deixamos deixar em pé. É claro que a gente todos tem saudades dos nossos entes queridos, não há ninguém que não os tenha. Sim. Yeah, e as Não pessoas há. também. E a gente às vezes, vem uma foto, ou por exemplo um aniversário da pessoa, a gente lembra-se aquela... Mas podemos depois lidar com esta saudade da partida. uma coisa alegre, uma coisa boa. Falando dos momentos bons, falando da olha. beleza. Eu penso sempre que que é outra palavra que eu gosto muito, que é gratidão. Pois é, eu sou olha, tão grata. aquela pessoa passou na nossa vida, Exatamente. encheu a nossa vida com Exatamente, alegria ou com coisas boas. É isso que eu penso também. E a partilha, se a gente partilhar os momentos felizes, a gente partilhar o que essa Exatamente. pessoa nos trouxe de bonito na nossa vida, essa pessoa está sempre presente e essa saudade é vivida na beleza. Mas eu acho que eu, pelo menos, nunca quando tenho saudades de alguém que já partiu, porque tem, Claro. nunca penso eu não sei como é que uma pessoa é capaz de ter saudades de uma coisa que marcou negativamente, percebe? Às vezes não é porque marcou negativamente, às vezes reagem no presente de forma negativa àquela perda. Ou seja... Sim, tá bem, já percebi. É neste sentido que a gente está a falar. Já percebi. Pensei que... É neste sentido. Já percebi. Se ele tivesse aqui eu ia ser muito mais feliz. Porque ele faz sim, falta. isso aí Não. E outra coisa é que bonito que ele... Ainda bem que ele nos deixou este ditado. Ainda bem que... Olha, se ele estivesse aqui tinha dito isto. Que ele era... Há muitos engraçados que as pessoas, Exatamente. por exemplo, as pessoas dizem, às vezes, por exemplo, eu falo, ela sabe, eu adoro, eu acho graça, por exemplo, o meu pai é uma pessoa muito cómica, ela está numa fase como a gente é assim. Eu às vezes acho graça, por exemplo, ele é uma pessoa que de uma conversa simples faz a gente rir às gargalhadas. Ele não está mais a bater, mas a gente às vezes senta-se à mesa em jantares e a gente, mesmo com ele, nós estamos às gargalhadas a relembrar de coisas que ele já disse há montes de tempo. E depois nós também às vezes pensamos, daqui a uns anos, quando nós estivemos, ou nós ou ele, vamos lembrar essas lembranças. Mas isso é a são melhor momentos coisa, é a melhor São momentos coisa. bons, é assim que temos É a que melhor viver. coisa. Olha, eu fui buscar um texto, não é meu, mas fui buscar aqui um texto que fala da saudade, que é: se tudo na vida fosse só alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para sabermos o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. Por isso, viva hoje, esquece o ontem e deixe de decidir amanhã. Muito bem. E que sintas saudades também. E que sintas saudades. Isso mesmo. A saudade quando eu por acaso fui daqueles textos que já vim aqui que me digo, que estava a ler e estava mesmo a pôr, como é que se diz? Estava a ler a pensar mesmo, porque é uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra que... E é tão engraçado porque a gente, por exemplo, aqui no Janelas de Conto, nós já criamos tanta cumplicidade uns com os outros. Algumas pessoas, por exemplo, eu conhecia desde a infância, mas tu e só te conhecia aqui nas Janelas de E Conto. nós também já sim, se sim. conhecemos, e já se conhecemos já há anos também. Sim, quase da infância também. Quase. Eu ainda te conhecia antes. Engraçado. E é interessante que nós, falo por mim, nós começamos a sentir saudades uns dos outros. E quando a gente se reúne aqui... Eu já disse isso, algumas vezes. E é bonito que as Já pessoas dizem, vocês todos têm opiniões diferentes. E eu digo, graças a Deus que é assim, porque a ideia é essa. Nós tivemos todos a mesma mente, as mesmas ideias, não tinha graça. Aquilo é uma reflexão, são debates, nós conversamos, temos a expor nossas ideias. E é engraçado. É uma conversa. Ainda bem que a gente sente saudades. Temos significa que a gente cumplicidade consegue criar uns com os laços com as outras pessoas. Exato. Pessoas há Temos uns com os cumplicidade outros. de pessoas que eu falo por mim que nunca pensei em algum dia ter, percebes? Exato. Destes bocadinhos aqui de uma Faz hora ou de bem. duas ou uma hora e meia, ou seja lá o que for, está marcando as pessoas mas que marca mesmo. E por Isto é isso uma coisa interessante. E depois tem outra coisa muito curiosa, que eu não sei se acontece com todos, mas pelo menos que eu sou mais ou menos observadora, comigo acontece, que é que eu fico a conhecer cada vez mais, um bocadinho mais de vocês. Por exemplo, tu vens pouco, estás aqui poucas vezes comigo, só uma vez comigo, mas por exemplo, falo da Aida e da Alzira, da tua irmã. A gente vai falando tanto, porque a gente começa-se a conhecer contigo, é a mesma coisa, vai-se conhecendo e depois dá aquela saudade de voltar, é isso mesmo. É isso mesmo, que é uma coisa engraçada. Muito bem. Olha, vamos-vos dar um beijinho muito grande, já com saudades vossas, em antecipação do nosso futuro encontro aqui nesses ecrãs que nos vão unindo a cada dia. E peço à Isabel e ao Paulo para mandarem muitos beijinhos assim aí para casa para vocês. Beijinhos. Beijinhos. Tchau e até para a semana.